REMIT. O REMIT tem como objetivo garantir energia e volume adequado através de hormônios contra-insulínicos e mediadores pró-inflamatórios para a região que foi afetada durante uma cirurgia. Quanto maior o trauma, maior a resposta metabólica. Quer dizer que quanto maior a cirurgia, quanto maior o dano causado, maior vai ser a resposta desses hormônios contra-insulínicos e desses mediadores pró-inflamatórios. A diminuição dessa resposta em cirurgia laparoscópicas e anestesias peridurais. Quer dizer que nas cirurgias laparoscópicas, onde o dano é menor, e também nas anestesias peridurais, tem uma diminuição da resposta do REMIT. Então tem uma menor mobilização desses hormônios. Quais são as vias de energia que o corpo encontra? Ele encontra através da glicose, pela glicogenólise, por proteínas e lípidos, fazendo a gliconeogênese, que ela já não é tão eficaz porque ela tem que produzir energia, enquanto a outra ela só vai transformar a energia já retida no nosso corpo para ser utilizada nesses locais. E o corpo entra em um catabolismo, começa a gastar toda a energia para enviar para essa região onde necessita mais. Falar um pouco da ação neuroendócrina. Quais são os hormônios que estão agindo nesse momento? O primeiro deles é o ACTH, cortisol, que ele aumenta e aumenta muito. Ele é o primeiro a aumentar, ele é uma proteína de fase aguda e ajuda na gliconeogênese. Também temos as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Elas também aumentam, ajudam a aumentar a volemia e tem uma sinergia grande com o cortisol. O glucagon, ele também aumenta, principalmente naquela fase de gliconeogênese. E ele é causado também responsável também por fazer a hiperglicemia antes e diminuir também, porque ele é um hormônio contra-insulínico. A insulina, ela vai estar baixa, ela tem que estar baixa nesse momento. O GH, ele vai estar aumentado, ele estimula esse catabolismo. O ADH, ele aumenta para ter uma diminuição do débito cardíaco e uma retenção também de água, junto com a aldosterona, que também aumenta e retém sódio. Retendo sódio, também aumenta o volume corporal. O T3 ele vai estar diminuído um pouco, porque é um hormônio que vai agir junto nesse catabolismo. Ele vai ter, então vai ter o eutiroideu doente, que é uma queda na conversão periférica. Por isso ele vai estar diminuído um pouquinho, só que o TSH vai estar normal. Então isso é comum acontecer na resposta endócrino-metabólica ao trauma. Vamos lá, fase catabólica. As fases catabólicas, o balanço nitrogenado vai estar negativo, representando o alto catabolismo que começa no início da trama do trauma até o terceiro e quinto dia. E na fase anabólica, o balanço nitrogenado vai estar positivo, com glicogênica e lipogênica. A ação imunológica. Agora vamos falar sobre as interleucinas e os mediadores inflamatórios. Temos a resposta inata e a resposta adaptativa. Ambas vão estar em ação. Junto com a TNF-alfa, que ela vai estar aumentado, responsável por enviar os macrófagos na fase inicial. E vamos ter a interleucina 1 e a interleucina 6 aumentadas. Elas são responsáveis, uma pela febre e pelas proteínas de fase aguda, e a outra também pela febre e ajuda na qualificação dessa resposta endócrina metabólica. Os interferon vão estar aumentados. E agora as interleucinas que estarão diminuídas são A4 e A10, porque ambas são anti-inflamatórias. Então,
interleucina 1 e 6 aumentada, 4 e 10 diminuídas. Falando um pouco sobre as proteínas na fase aguda. Interleucina 6 e 1, as ferritina e as PCR. Ambas vão estar aumentadas. Sobre o suporte nutricional. O objetivo é alimentar esse paciente o mais rápido possível, porque você ajuda que ele tenha uma recuperação mais adequada. Vamos fazer primeiro uma avaliação nutricional, com uma anamnese, saber se ele tem fraqueza ou se tem um IMC abaixo de 20, fazendo o exame físico, quantificando a albumina e a proalbumina. A proalbumina tem uma vida média menor, de 3 dias, então representa um estado mais agudo. A albumina demora semanas para alterar, então às vezes ele pode ter uma albumina normal, mas com a proalbumina baixa, dizendo que ele teve uma perda, uma dificuldade grande na alimentação nos últimos dias. Então é interessante sempre pedir as duas. A calorimetria, que ela mede a troca de gases e ver quanto está consumindo de energia. E o suporte nutricional deve ser o mais importante em desnutridos, uma diminuição de 10 a 15% do peso em 6 meses, uma albumina menor que 6 ou uma transferrina menor que 200. Porque esses pacientes geralmente vão passar por um gasto energético muito grande após a cirurgia. Então é interessante recuperá-los antes de fazer, principalmente se for uma cirurgia eletiva. Então, dá um suporte nutricional melhor e mais adequado para que depois da cirurgia, quando eles passam por esse período de jejum e de alto catabolismo, tenham uma melhor resposta e uma melhora do quadro. A dieta imunomoduladoras são dietas ricas em aminoácidos, como glutamina e arginina. São dietas bem utilizadas para você melhorar esses pacientes acima citados, como os desnutridos, que perdeu muita proteína e que perdeu peso por um período curto de tempo. As vias de alimentação. É importante essa fase porque temos que dar muita preferência à via oral. Ela ajuda no trofismo da mucosa, no fluxo sanguíneo e na diminuição da translocação bacteriana. E são coisas que, se você utilizar às vezes outros tipos de dieta, outras vias, você demora demais para ajudar essa parte. Então a via oral ela é sempre a preferida. Sempre estimular o paciente a utilizar a via oral. Se não conseguir e tiver que usar a via enteral, é através de sonda enteral. E se não der para usar a ação enteral, vai ter que usar a parenteral. Só que a parenteral é muito usada em paciente com instabilidade hemodinâmica, que vai necessitar de drogas vasoativas. Então, nesses pacientes, você pode daí utilizar a alimentação parenteral. Agora, só pela alimentação, tente usar a enteral, então. Depois da enteral, sempre mandar o mais rápido possível para a oral. Lembrando que é fácil mudar de uma para outra, então insista com o seu paciente para que ele utilize a via oral. Os nutrientes que a gente pode usar, né, na parenteral são a destrosa, os lipídios e os aminoácidos. Tem uma indicação se tiver alguma inviabilidade intestinal ou fístulas gastrointestinais. E as suas principais complicações são por fungos, né, e bactérias que podem se contaminar, porque é uma via ali muito fácil de ter cultura, né? A hipergliceridemia e os distúrbios hidroeletrolíticos, porque é muito fácil você perder a mão